that you are interested in. They don't have to be English teachers. Do English, watching stuff in English, reading in English. Okay, do it. I have a long time. And the crazy thing is that everything I have gonna... Oi, gente! Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e eu estou iniciando esse vlog para compartilhar um pouquinho da minha rotina do dia de hoje com vocês. No início da semana, segunda, terça e quarta, foi feriado. Eu e o Eric realmente passamos todo o feriado em casa, né? Vocês vão notar isso no último vlog, quer dizer, no vlog que eu vou postar hoje. Eu compartilhei um pouco disso com vocês. Mas, para mim, eu tive um pouquinho mais de feriado, né? Porque na escola que eu trabalho, eles prolongaram, né, essa questão do feriado. Então, ontem eu não fui trabalhar, hoje também não era o meu dia de trabalhar, mas eu não tive, né, tantas obrigações assim, porque eu já consegui adiantar nos outros dias. E aí eu decidi compartilhar um pouco do que é que eu estou fazendo em casa, né, ao longo desses dias, porque como foram dias assim que a gente teve bastante tempo, eu e o Eric conseguimos organizar muita coisa aqui da nossa rotina, e aí sobrou mais tempo para a gente se dedicar aos nossos estudos. Então, essa semana eu voltei a estudar inglês de um jeito mais intenso, e aí eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? E compartilhar um pouco também das coisas que eu faço, né? Nessa questão da minha aprendizagem do inglês, que eu acho que pode ajudar quem tiver interesse em aprender esse idioma. Então, antes de tudo, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha experiência estudando inglês. Eu comecei a estudar inglês de uma maneira mais séria, entre aspas, daqui a pouco eu explico o porquê, no ano de 2016, né, que foi o ano que eu entrei na universidade. Antes de começar a estudar inglês em 2016, eu já tinha contato com inglês no ensino médio e tinha, sim, vontade de aprender o idioma, mas naquela época eu não tinha recursos, porque na minha casa não tinha internet, eu não tinha um celular que tivesse, assim, acesso a YouTube, enfim, a coisas que eu pudesse consumir em inglês. E aí não foi possível iniciar com antecedência. Mas quando eu entrei na universidade, logo no primeiro semestre, assim, no primeiro dia de aula, eu vi assim, pessoas divulgando que teria um curso gratuito de inglês na universidade e que qualquer pessoa poderia se inscrever e tentar, né? E aí eu me inscrevi no curso, fui aceita e comecei a estudar inglês nesse cursinho da universidade. E aí, assim, né, tipo, o primeiro semestre do curso foi bastante tranquilo, porque foi um semestre mais básico, né? Na verdade, esse semestre se chama Básico 1 no inglês. Foi um semestre para aprender vocabulário, aprender a falar no presente, usar o verbo to be, enfim, as coisas mais básicas realmente que eu já tinha visto na escola. As coisas começaram a complicar no curso a partir do segundo semestre, porque eu só tinha contato com o inglês na sala do curso, né, na sala de aula. E aí em casa eu não consumia conteúdos em inglês porque eu realmente não gostava. Eu não gostava de assistir séries em inglês, não gostava de ouvir músicas em inglês, não gostava de consumir vídeos em inglês, e isso dificultou muito o meu aprendizado. E aí eu não gostava porque tudo que eu consumia realmente, músicas, filmes, livros, era em português. Eu amava consumir as coisas em português e eu não gostava do inglês. E aí eu achava que eu iria aprender inglês só tendo contato ali com o inglês no curso, né? Lê do engano. Eu reprovei o básico 2 do inglês porque eu não consegui atingir as médias que eram necessárias para eu ir para o nível pré-intermediário, né? E assim, isso para mim foi traumatizante, porque eu reprovei assim, fiquei muito triste, eu achava que o inglês não era para mim, eu fiquei desmotivada para ir para as aulas, eu comecei a detestar o curso de inglês. Primeiro, eu já nem gostava muito do inglês, porque eu não conseguia incluir ele no meu dia a dia, e depois disso eu comecei realmente a odiar o curso de inglês, mas eu não desisti,
porque eu não gostava de desistir das coisas, quer dizer, eu ainda não gosto de desistir das coisas que eu começo, e também porque eu sabia que o inglês era importante, né, para a questão da minha profissão, da minha carreira, enfim. E aí eu continuei mesmo com todas as questões internas que eu estava sentindo com relação ao idioma. Uma coisa que também pegava muito, sabe, nessa questão de me expressar em inglês, era que eu tinha muito medo de usar o inglês na sala de aula. Então, assim, quando era prova oral no curso de inglês, eu ficava muito mal, porque eu treinava em casa, mas na hora da prova eu não conseguia falar. Então, nossa, só de lembrar assim, era horrível. Era muito, muito, muito horrível, porque eu ficava ansiosa. Eu chorei, assim, né, algumas vezes em casa, porque eu não conseguia falar, eu ficava com medo. Mas em casa eu sempre estava ali estudando, né, para as provas apenas. As coisas começaram a mudar mesmo quando no finzinho de 2018 eu comecei, né, a encontrar coisas que eu gostava no idioma, sabe? Tipo, eu comecei a encontrar alguns canais no YouTube que eu comecei a seguir, comecei a sentir interesse pelo conteúdo. Eu encontrei pessoas que não eram fluentes, que não eram nativas no inglês, mas que se tornaram fluentes, e aí essas pessoas compartilhavam as experiências dela, e aí eu fui realmente aprendendo muito com isso, e comecei a encontrar filmes, séries, enfim. Aí as coisas foram mudando um pouco, né? E aí na época, essa foi a época que eu comecei a ter mais contato com o inglês, de 2018 para 2019, e eu comecei assim a sentir que eu estava no auge do inglês, assim, do meu aprendizado. Por quê? Porque nessa mesma época, uma amiga minha passou o contato de um amigo dela da Califórnia, e aí eu conseguia conversar em inglês com esse amigo todos os dias. Eu lembro que teve uma vez que eu liguei para ele por videochamada e a gente conversou assim durante 2 horas apenas em inglês, e aí eu lembro que eu fiquei muito feliz com isso, porque eu consegui me comunicar em inglês com ele muito facilmente, sabe? Para mim já estava começando a ficar muito mais clara essa questão do inglês, enfim, né? E o curso ajudava bastante na questão da gramática que eu aprendia, na questão do vocabulário, apesar de no próprio curso eu ainda ter muito medo de falar, muito medo de errar, porque não era uma turma apenas comigo, né? Tinha 20, 25 alunos por turmas, então nas apresentações era um desastre. Continuava, estudava em inglês em casa, falava em casa. Tinha pessoas que me comunicavam de outro país, né? Mas no curso próprio de inglês, enfim, não foi muito legal a minha experiência. Nessa época, assim, né, eu lembro que esse amigo também falou o quanto o meu inglês estava melhor. Ele disse que o meu sotaque tinha melhorado, a minha pronúncia tinha melhorado, a minha forma de me expressar. E aí, quando os elogios dele começaram a chegar até mim, né, isso me deixou muito feliz, porque, de fato, eu comecei a sentir que eu estava melhorando, sabe? E aí, eu comecei a estudar inglês de uma maneira mais prazerosa em casa mesmo, né? Terminei o meu curso no finzinho de 2019, no início de 2020 eu já não estava mais fazendo o curso e continuei estudando inglês em casa no ano de 2020, continuei conversando com esse amigo, mas em 2021, até agora para cá, né, eu dei uma parada no inglês. Confesso que o meu inglês está um pouco travado, e aí eu voltei a estudar justamente porque eu quero continuar evoluindo, mas se eu pudesse tirar uma lição disso tudo assim, né, dessa minha experiência que aprendendo o inglês, seria que é necessário a gente encarar realmente os nossos medos, né? Como eu falei, eu tinha muito medo de falar, eu tinha muito medo de me expor, ficava com muita vergonha, porque o meu inglês não era bom. E, de fato, ele não era bom, e sabe, gente, a gente só consegue evoluir quando a gente realmente consegue superar os nossos próprios medos, né? Então, naquela época do curso, eu tinha muito medo de falar. Hoje eu consigo sentir um pouco mais de segurança me expressando. Eu me sinto mais à vontade para conversar com pessoas de fora do que do Brasil, porque eu tenho lembranças traumatizantes da época do curso, porque eu acho que, assim, às vezes tem uma pressão muito grande de quem mora aqui no Brasil mesmo, né, para que os outros falem inglês perfeitamente. E eu sinto que quando eu conversava com essas pessoas que eram de fora, porque eu ainda continuo tendo contato com pessoas de fora e falo inglês, primeiro porque eu dou aula para alunos estrangeiros e segundo porque eu ainda tenho amizades que eu fiz nos aplicativos, né, que eu usava. Esse amigo da Califórnia eu ainda tenho contato, tenho contato com outras pessoas também que falam inglês.
E aí eu percebi, assim, sabe, que tipo, a forma de eu me comunicar com eles é muito diferente de conversar com pessoas aqui do Brasil. Eu fico muito mais à vontade com essas pessoas que são de fora, sabe? E aí, nisso tudo, é necessário realmente a gente vencer os nossos medos, vencer os nossos obstáculos e encarar, sabe, assim, aquilo que a gente precisa fazer para aprender. Então, assim, realmente é necessário encontrar coisas no idioma que a gente goste, praticar, treinar e aplicar realmente aquilo que pode ser útil para a sua aprendizagem, porque a aprendizagem é muito individual. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, mas uma coisa que funcionou muito para mim, que eu acredito que funciona para qualquer pessoa, é realmente ouvir vídeos em inglês e ao mesmo tempo que você ouvir, você repetir aquilo que a pessoa está falando. No YouTube eu faço muito isso, coloco o vídeo na velocidade 0.75 e aí eu escuto e ao mesmo tempo repito. Repito a entonação, repito o que ela fala, tento imitar o sotaque. Essa técnica no inglês é chamada de sharing. Então, é você ouvir e você repetir. É como se fosse literalmente imitar. E isso aí ajudou pra mim, né, tipo, 100% a melhorar o meu inglês. Ajudou a questão da pronúncia, a questão do sotaque, a questão da entonação, a questão da desenvoltura. Me fez adquirir mais segurança, porque quanto mais você pratica, mais seguro você se torna em algo, né? Então, essa foi a minha experiência, assim, de forma muito geral. Eu espero, assim, que vocês consigam extrair algo de útil com isso, principalmente de vencer os nossos próprios medos e não ter medo realmente de se expor, né? Porque como eu tive, isso acabou me prejudicando bastante. E aí, tente encontrar pessoas que vocês se sentem confortáveis realmente para praticar, para conversar sobre isso, porque com certeza o seu inglês vai melhorar com isso, tá? E aí eu vou voltar aqui para os meus estudos. Isso aqui eu só dei uma pausa realmente para conversar com vocês, mas ao longo do dia eu vou continuar compartilhando com vocês a minha rotina. Gente, eu vou aproveitar que eu voltei agora a estudar para mostrar para vocês como é que funciona a técnica do sharing, que é vocês ouvir e repetir, né? Então, deixa eu tentar aqui voltar para o vídeo que eu estava ouvindo. Então, aqui eu vou ouvindo e vou repetindo. Deixa eu dar uma play. Do it in so many different ways. I mean, you guys, we have Netflix, we have YouTube, we have podcast, everything you can imagine. It is easier than to access the English language and to hear now native speakers. Gente, depois do almoço dá um soninho, mas eu aproveitei, já descansei um pouquinho, não dormi, só fiquei aqui deitada um pouco, porque eu realmente tô muito sonolenta. E aí eu vou aproveitar que eu vou ter a tarde mais livre agora pra fazer as minhas unhas, ó. Faz um tempinho que eu não ajeito elas, não pintei, enfim. E aí eu vou aproveitar pra fazer isso. Olha só como ficaram minhas unhas. Enfim, não ficaram perfeitas, como sempre, mas eu gostei da cor do esmalte. Eu esperava que ele fosse um pouquinho diferente, né? Eu amo verde, como eu já falei. E aí, assim, né? De modo geral, eu gostei da cor porque acabou combinando com a paleta que eu tô usando hoje, né? Que é branco e outro tom de verde, né? Ficou um subtom de verde, mas enfim. E aí, agora eu vou aproveitar para tomar banho. O Eric já chegou do trabalho. Na verdade, a gente vai tentar
aproveitar a noite para ficar mais um tempinho juntos, para relaxarmos e tal, porque amanhã acredito que vai ser um diazinho corrido, tanto para mim como para ele, né? Nós temos compromissos em lugares diferentes e nós não vamos passar tanto tempo assim juntos, então a gente vai aproveitar para fazer isso. Aí agora eu vou tomar banho, me arrumar já para criar, né, esse clima mais de descanso agora à noite.